Olá, estudante! O tema de hoje vai ser para quem está em alto nível, se preparando para a ITA, IME ou está no ensino superior fazendo um curso de física, de engenharia e quer aprofundar no tema desvio mínimo de um prisma. Você talvez já tenha ouvido falar que o desvio mínimo em um prisma vai acontecer quando o ângulo de entrada for igual ao ângulo de saída. Mas por que razão isso assim acontece? Vou trazer uma explicação simplificada e, em seguida, a gente vai fazer o uso de cálculo diferencial para poder chegar ao valor do desvio mínimo. Aquela história de derivando e igualando a zero, a gente chega à resposta. Mas vai ter regra da cadeia e função inversa da trigonometria. Vem comigo. Primeiramente, vamos revisar aqui as refrações que vão acontecer no prisma. Um raio luminoso incide fazendo um ângulo I com a reta normal e passa para o prisma fazendo um ângulo R. Vai ser válida aqui a lei de Snell. Eu vou adotar o índice de refração do ar igual a 1 e o índice de refração do prisma igual a N. N do ar vezes o seno de I será igual ao N do prisma vezes o seno de R. Então, seno de I vai ser N vezes o seno de R. E o desvio que este raio luminoso vai sofrer, delta, vai ser a diferença entre I e R. Já que delta mais R é igual a I, porque são opostos pelo vértice, eu posso dizer que o delta é igual a I menos R. E nesta segunda face, nós vamos ter uma nova refração. O raio luminoso vai incidir formando um ângulo que eu vou chamar de R' com a face 2 e vai sair do prisma formando um ângulo I' com a reta normal aqui na face 2. Observe que houve um desvio aqui também nesta segunda refração. Este desvio, bem aqui, nós vamos chamar de delta'. Da mesma forma que a gente verificou que no primeiro caso há uma relação entre o desvio I e R, a gente vai verificar aqui. Este segundo desvio, delta' vai ser também igual a I' menos R'. E o desvio total? Nada mais justo do que ser a soma dos desvios. E a gente verifica isso por meio da análise deste triângulo que eu estou pintando de roxo. Bem aqui, nós temos o desvio total, que eu vou destacar de preto, que é o ângulo entre a direção original do raio na entrada e a direção final na saída. Então, este ângulo, bem aqui, delta, é o desvio total. Mas por ser o ângulo externo deste triângulo roxo, ele vai ser a soma dos ângulos internos, delta mais delta'. Vai corresponder, se você quiser ver aqui em uma dimensão melhor, o nosso delta, correspondendo à direção ao ângulo entre a direção original e a direção final, vai ser este ângulo aqui. A gente pode, então, fazer a substituição e encontrar algumas relações interessantes. Se o desvio total é a soma dos desvios e a gente os tem representados nestas equações, podemos fazer a substituição e dizer que o desvio total será I menos R somado com I' menos R'. Vamos agrupar os I's, colocando I mais I', e vamos agrupar os R's, colocando este sinal de menos em evidência, menos R mais R', entre parênteses. Então, o nosso desvio total vai ser o total de ângulos aqui de fora, I mais I', menos o total de ângulos aqui de dentro, R mais R'. Agora, existe uma interessante observação, que é a seguinte: se duas retas formam entre si um ângulo A, duas perpendiculares a essas retas vão formar entre si o mesmo ângulo A. E é isso que vai acontecer com as retas normais. Você tem aqui a normal a uma das faces e aqui a normal a outra face. O ângulo formado entre essas normais deve ser o mesmo ângulo formado entre as faces. Daí, este ângulo ser aquele mesmo ali de cima. E a gente verificar que ele é o ângulo externo a este triângulo que eu destaco de vermelho. Assim, nós podemos dizer que o valor de A é igual a R mais R'. Logo, a soma destes dois ângulos aqui de dentro
corresponde ao ângulo entre as faces, também chamado ângulo de abertura ou ângulo de refringência. E esta soma aparece aqui, de tal forma que nós podemos dizer que o desvio total é a soma do ângulo de entrada com o ângulo de saída, menos o ângulo de abertura entre as faces do prisma. E nossa análise vai acontecer agora a partir do estudo dessa expressão. E a análise desta expressão nos traz 3 elementos que vão variando. Você vai modificando o valor do ângulo de entrada, vai modificando o valor do ângulo de saída e também vai modificando o desvio. 3 grandezas variando, enquanto que o A é constante. Mas nós podemos observar que existe o chamado princípio da reversibilidade dos raios. Se o I tem um determinado valor, observamos um desvio delta e saímos com I'. Se nós invertermos o sentido do raio, fazendo incidir com I', nós vamos ter o mesmo desvio e a saída com o ângulo I. Esta simetria nos permite observar que, para 2 ângulos distintos, teremos um mesmo desvio. Suponha que, ao incidir com um certo ângulo I1, eu tenha um desvio Δ1. Mas existe um outro ângulo para o qual eu vou conseguir este mesmo desvio, aquele I', com que sairia do outro lado. A gente verifica que, quando aumentou este ângulo de I1 para I2, o desvio deu uma diminuída. Mas olha que interessante. O ângulo de saída vai ter o mesmo desvio. Então, existe um outro ângulo, o I2', para o qual nós vamos observar o mesmo desvio. É interessante notar que, quando nós aumentamos o ângulo de entrada, diminui o ângulo de saída e a gente observa uma redução no desvio. Mas vai haver uma determinada situação em que o desvio será mínimo. E esta situação vai acontecer quando a gente diminuir o ângulo de entrada e o de saída a tal ponto que o valor do I e o valor do I' serão os mesmos, com o mesmo ângulo que entra, sai. E assim, nós teremos atingido o que nós chamamos de desvio mínimo. O gráfico observado experimentalmente é esse aqui, ó. Algo parecido com isto. Douglas, isso é uma hipérbole, uma parábola? Não, é uma curva um pouco mais complicada. Como nós vamos agora para o âmbito da matemática, eu troquei a letra delta, que na matemática significa variação, na física também. Mas aqui neste caso, a gente vai utilizar a letra D para representar o desvio total. E não haver confusão com pequenas variações quando nós formos ao âmbito do cálculo. Agora vamos ao trabalho braçal. Eu chamei esta equação aqui da lei de Snell na primeira face de equação 1. A equação 2 corresponde à lei de Snell na segunda face. A equação 3 vai ser o fato de que este ângulo de abertura é igual à soma de R com R'. E a nossa equação de número 4 vai ser a do desvio total. D é igual a I mais I' menos A. Trabalhando as duas primeiras equações, eu encontro que o I é igual ao arco cujo seno é N seno de R, e o I' é o arco cujo seno é N vezes o seno de R'. Douglas, eu prefiro usar a notação da função inversa, seno a menos 1. Pode utilizar também. E podemos substituir os resultados de 5 e 6 na equação 4. Fazendo isto, obtemos esta relação matemática. Por meio da equação 3, nós conseguimos deixar o valor do desvio em função de apenas uma variável, o R. Douglas, por quê? Porque o valor de R' é igual a menos R. Agora, eu vejo como o desvio varia em função de uma única variável.
E com isso a gente pode utilizar cálculo diferencial para encontrar o valor mínimo desse desvio, que acontece quando a derivada dessa expressão é igual a zero. E agora você vai sentir saudades da disciplina de cálculo 1. Observe que a derivada disso daqui deve ser igual a zero, mas nós vamos ter a derivada do arco seno. A derivada do arco seno de u em relação a u vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Isso daqui você encontra numa bela tabelinha de derivadas. A derivada de qualquer função, de uma função f em relação a u, é a derivada de f em relação a z vezes a derivada de z em relação a u. Isso aqui é chamada regra da cadeia. Então, você vê a derivada total é a derivada em relação a z mais a derivada de z em relação a u. Certo? Vamos aplicar isso daqui ao nosso caso. Temos aqui o arco seno deste u. Então, nós vamos colocar que a derivada disso seria 1 sobre 1 menos u ao quadrado. Mas temos aqui dentro uma outra função, uma função composta. A derivada de n seno de r é n cosseno de r. Então, juntando a regra da cadeia com a expressão da derivada do arco seno, nós chegamos a este termo. Fazendo o mesmo para este outro, nós vamos encontrar aqui três funções compostas. Você tem o arco seno, depois você tem o seno, depois você tem o a menos o r. Você vai aplicando a regra da cadeia para cada situação e vai chegar a esta expressão. Aqui eu vou deixar para você exercitar a sua matemática. Nós precisamos que esta derivada seja zero. Você fala, Douglas, mas você esqueceu o a. O a é uma constante. A derivada da constante vai ser zero, então nem me preocupo com ela aqui. Para que isso daqui seja zero, existe uma certa condição bem peculiar. E para que isso dê zero, este termo deve ser igual a este com sinal trocado. Ops, é só tirar o menos 1. Sensacional. Agora, observe que vamos cancelar os índices de refração. E quando eu comparo essas duas expressões, elas só vão poder ser iguais se e somente se o r for igual a a menos r. Então, r é igual a menos r. Passa o r para o lado de cá, aliás, o menos r para o lado de cá. 2r é igual a a. R é igual a sobre 2. Douglas, o que isso quer dizer? Nós vamos precisar retornar ao desenho dos raios luminosos para visualizar o significado disso daqui de maneira mais direta. E vimos que o d é mínimo quando o r é igual a sobre 2. Mas espera aí, o r mais o r' dá o a. Então, se o r for a sobre 2, o r' também será a sobre 2. Ops! Então, o d será mínimo quando? Quando r' for igual ao r, e eles forem, portanto, iguais a sobre 2, mas para que estes dois ângulos sejam congruentes, o i e o i' também deverão ser. E assim a gente mostra, através de uma matemática bem robusta, que o desvio mínimo será obtido quando nós tivermos o ângulo de incidência igual ao ângulo de emergência, de saída aí do nosso prisma. Terminamos por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Afinal, foi um vídeo de alto nível, foi bastante coisa trabalhada aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que volta e meia eu posso trazer um conteúdo de alto nível também para você. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.